E aí pessoal, beleza? Meu nome é Danilo, eu sou pai mesmo e você provavelmente entendeu errado essa história de baleia azul. Eu achei que esse assunto ia acabar logo, que ia ser uma daquelas notícias bomba que ia aparecer, um monte de gente ia falar e daqui a pouco ia sumir. Mas não, tá demorando um pouco para isso acontecer. E isso se deve principalmente a ter outros assuntos em volta dele, muito polêmicos, que é o suicídio. Tem a série aí, 13 Reasons Why, que fala exatamente sobre isso. E isso acaba dando mais lenha, né? Deixando esse fogo aceso por mais tempo. Mas o que está acontecendo também é muita gente que não entendeu direito o assunto falando a respeito dele, né? E dando opiniões e falando que as crianças precisam de chinelo, essas crianças precisam de trabalho, essas crianças não têm o que fazer, por isso que entra nisso. Se fosse meu filho, ia ver só o que era bom. Primeiro que a maioria das pessoas que está falando isso nem filho tem, ou teve filho em outras épocas, onde a gente não lidava com tudo isso que a gente está lidando hoje. Segundo, o que eu vou dizer para você, que as crianças e adolescentes estão entrando nesse jogo por alguns motivos. São eles a falta de atenção, a falta de carinho, a falta de cumplicidade em casa e a falta de vigilância, principalmente. Quando eu era moleque, eu tinha a minha vida e as minhas coisas que eu fazia, eu andava de bicicleta, minha mãe não estava o tempo todo junto comigo. Mas ela sabia que quando eu estava em casa e eu estava meio isolado. Eu ganhei meu primeiro celular com 13 anos e eu comprei meu primeiro computador com 16 anos. Com 13 anos, o meu celular era um Nokia tijolão, não conectava na internet e eu nem imaginava que seria um smartphone naquela época. A minha mãe precisava apenas me vigiar no período em que eu estava fora de casa. Né? Então ela falava pra mim não falar com fulano, que ela não gostaria que eu tivesse amizade com ciclano, mas eram só coisas assim físicas, era fácil, né, de lidar. Hoje em dia a gente já tá numa realidade muito diferente. Se você tem uma criança ou um adolescente com smartphone, você já não sabe mais o que está acontecendo na vida dele, a não ser que você olhe. E é aí que tá o X da questão, porque tem muita gente, e a Marcela Tavares fez um vídeo há pouco tempo no Facebook, eu até compartilhei na minha página pessoal, e ela fala uma verdade muito real. Por que eu não posso ver o que o meu filho está postando no Facebook? Por que eu não posso olhar as conversas que ele tem no WhatsApp? Que raio de privacidade é essa que ele tem que ter? Quando eu era moleque, a privacidade que se falava que o adolescente, a criança tinha que ter, era que eu precisava poder me trocar sozinho no banheiro quando eu tivesse tomado banho, por exemplo. Era que eu poderia ter o meu caderno da escola e tudo mais. Mas qualquer uma dessas coisas, o pai e a mãe poderia muito bem ter o poder de ir lá e interferir. E hoje a gente vê muitos pais e mães que não veem o celular do filho, que não sabem o que ele está postando, com uma desculpa de privacidade. É muito melhor eu não ter privacidade, ou meu filho não ter privacidade, estar seguro? Ou é melhor ele estar com a privacidade dele preservada no meio digital? Olha que absurdo. E aí uma outra pessoa, né, um pedófilo, um estuprador, um aproveitador, chegar perto dela. Pois bem, o jogo da baleia azul, que pra mim não deveria nem ser chamado de jogo, porque o jogo ele é uma sequência de passos com regras para diversão e para que normalmente tem alguém que ganha no jogo, né? O jogo, ou esse desafio da baleia azul, ele não tem vencedor, ele só tem perdedor, né? Que na verdade é uma pessoa que está fragilizada e que precisa de atenção e que está seguindo ali alguns passos muitas vezes para tomar coragem para tomar uma atitude, né? E essa atitude final, que é a última atividade do jogo, que é tirar a própria vida, ela é muito séria. E a gente não pode deixar de entender como ela é séria, mas também não pode deixar começar a levar com leviandade isso que está acontecendo e associando casos com o jogo Baleia Azul como se a Baleia Azul fosse o problema. Gente, tem gente lançando aí baleia rosa com 50 atitudes positivas. Isso não adianta. O pessoal que comete o suicídio, que está atrás do jogo Baleia Azul, ele não é desinformado. Ele não está perdido. Ele sabe onde ele está indo e ele está indo para lá consciente. E aí tem alguns mitos que eu vi na internet falando a respeito de suicídio que é muito importante a gente saber. Primeiro, quem fala não faz. Mentira. Quem fala muitas vezes está buscando dar o último aviso ali antes de cometer alguma coisa. A pessoa passa por 50 etapas no jogo da baleia azul. Se ela está passando por essas 50 etapas, ela espera que de alguma forma alguém perceba que aquilo está acontecendo. Se em 50 etapas, em 50 dias, ninguém percebeu o que está acontecendo, é porque ela não é importante. E é isso que está na cabeça dela. Se você não vê o celular do seu filho por 50 dias, e ele tem 14 anos, 15 anos, 16 anos, existe alguma coisa errada aí, você tem que rever isso. Ah, Danilo, você está sendo muito radical, os adolescentes têm que saber o que eles estão fazendo e tudo mais. Eu sei, mas uma mudança de comportamento num adolescente que dura 50 dias
Às vezes ela não está durando só 50 dias, às vezes ela já tem muito tempo antes. Como que eu conversando esses dias com o pessoal lá no meu trabalho, um deles falou, eu acho que isso aí é muito modinha, é o cara pegar e falar, pô, meu, eu tô na baleia azul, eu já tô no 14º, e não sei o quê. Pode ter um pouco disso sim, mas entenda que quem fala em tirar a própria vida, em algum momento pode realmente fazer aquilo. E existem, é lógico que a estatística contrária não existe, né? Quantas pessoas que falaram que iam fazer e não fizeram, não sei se isso existe, mas muita gente que falou realmente chegou a cometer o ato de suicídio ou a tentativa de suicídio. E aí vem o segundo mito, que não se deve perguntar a respeito de suicídio. Mentira, você pode perguntar. Se a pessoa está apresentando indícios, comportamentos de depressão, perguntar se isso é uma alternativa para ela faz sentido. Porque o suicídio ele é a última saída para alguma coisa, né? Seja por vergonha, seja por falta de aceitação, seja por se sentir isolado ou por não se sentir importante. A pessoa ela tira a própria vida por conta disso. Eu tive um conhecido que ele se suicidou há um tempo atrás, ele tinha esposa, ele tinha filha, e ele perdeu o emprego e ele não via outra alternativa. Ele não conseguia lidar com a vergonha, ele não conseguia lidar com uma série de coisas, e ele foi lá e cometeu o suicídio. E naquele caso ele não falou pra ninguém, simplesmente foi lá e fez. Em outros casos a pessoa fala que tem essa vontade e a gente ignora, né? E as pessoas em volta ignoram, e aí ela vai lá e faz também. Então não se deve perguntar a respeito disso. É um mito, você deve perguntar sim. Se você tem alguma pessoa próxima de você, faça a pergunta. Você pensou já em tirar a própria vida? Porque se a pessoa pensou, é um indício muito forte de que ela pode chegar a cometer aquilo daqui a um tempo. Quarto, só os depressivos clássicos se suicidam. A depressão é uma das grandes causadoras aí do suicídio, mas ela não é a única, né? Como eu já disse, a vergonha pode ser a causadora, a pessoa fica sem saída, ela não sabe o que fazer. Um grande trauma na vida dela, se sentir isolada, se sentir não importante, tudo isso. Então, quando você fala, não, mas eu não imaginei que isso aconteceria com ele porque ele não estava em depressão, naquela depressão clássica de ficar deitado na cama, não querer fazer nada, não querer falar com ninguém, também é um mito. E o quarto e último mito que quando a pessoa tenta uma vez, ela tenta sempre. Isso não é verdade. Estudos comprovam que quando a pessoa se trata, tem uma tentativa de suicídio, um pensamento suicida, e ela tem um tratamento adequado, isso deixa de acontecer, melhor dizendo, né? Ela deixa de tentar uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez e tudo mais. Então, se você continua achando que a pessoa que está dentro desse jogo, ela está precisando de atenção, ela está precisando de umas palmadas, ela está precisando tomar umas porradas, ela está precisando trabalhar, cara, você pode estar certo, dentro da sua perspectiva, de que a pessoa precisa de atenção. Mas não é necessariamente a falta de chinelo, a falta de briga, a falta de trabalho, a falta de ter o que fazer que vai estar fazendo ela se sentir daquele jeito e procurar um jogo baleia azul. Pense um pouco melhor a respeito disso, pare de generalizar esse tipo de situação, esse tipo de ação, porque se a sua vida é muito boa e você não teve nenhum problema quanto a isso na sua existência inteira, meus parabéns. Mas não vamos tratar quem tem esses problemas de forma pejorativa, porque isso só vai causar mais problema e mais isolamento. Então, eu costumo dizer que eu apanhei bastante quando eu era criança. Eu fazia arte, eu apanhava, eu não fazia arte, eu apanhava, eu fazia lição, eu apanhava, eu não fazia lição, eu apanhava. Eu apanhava quando eu era criança. Eu tinha duas certezas na vida, que naquela semana eu ia para a escola e que eu ia apanhar. Porque alguma coisa eu ia fazer ou deixar de fazer e que a minha mãe ia me punir com aquilo. No jeito dela, da forma dela, era um jeito de ela me policiar e me dizer o quanto ela me amava, vamos dizer assim. Hoje a gente entende que não é o melhor. No entanto, se você que tem aí, que já é adulto, que já passou pela adolescência, que não sabe o que essas crianças e adolescentes estão passando, acha que essa é a solução, pega a palmada e transforme ela em atenção de uma outra forma. E faça isso, porque é isso que falta para as crianças. Não é a falta de palmada, é a falta de atenção. E se você acha que seu filho tem que ter privacidade, tome cuidado, porque a privacidade pode esconder algumas coisas também que você não queria que estivessem escondidas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de estar o seu joinha. Se você tem alguma opinião a respeito, coloque aqui. Vamos parar de espalhar notícia falsa, vamos parar de associar coisa que não tem nada a ver com essa questão do Blue Whale e da baleia azul. Vamos parar de dar número de ajuda incorreto. Esses dias um amigo meu postou um número lá. Amigos, copiem e colhem no seu mural, esse é o número de prevenção ao suicídio e o número é mentira. Cara, como que brinca com um negócio sério desse? Conversei com ele, não tinha sido ele que tinha inventado aquele post, né? Ele até ficou, poxa, eu sempre verifico as coisas antes de postar, dessa vez eu não verifiquei e estava errado. Mas se tem um número de prevenção ao suicídio, divulgue o número correto, faça as coisas de forma correta, vamos parar de postar notícia falsa.
Tá? Já falei de notícia falsa em um outro vídeo aqui. Isso é uma coisa que me irrita muito, já saí de vários grupos do WhatsApp por causa de boatos, de coisa de notícia falsa. Isso de verdade me irrita. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e volta semana que vem. Toda semana tem pelo menos um vídeo e eu vou gostar muito de conversar com vocês. Até mais!